Aleluia, glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor. Vocês estão avivadas hoje mais do que ontem? Tem que estar. Afinal de contas, a gente se reuniu aqui para isso, não foi? Para buscar, aleluia, mais da parte de Deus. Amadas, antes de entrarmos na mensagem, eu gostaria de avisar que ali continuam os 3 livros, né? Temos o livro Intercessão, que, como eu falei ontem, é um verdadeiro estudo sobre oração. Inclusive, esse livro Intercessão já tem vários pedidos, né, de pessoas que querem que a gente faça um estudo baseado nesse livro, um curso, na verdade, um curso online, né? E eu estou vendo aí a possibilidade de, assim que eu tiver uma condição, uma brechinha, a gente está fazendo esse curso online, né? Porém, estamos também agora na 3ª turma do curso online chamado Design Divino. O curso Design Divino, irmã Cleonice, é um curso que tem ajudado muitas mulheres. Por quê? Porque o que é design? Design é desenho, né? E se a gente olhar, muitas mulheres da presente época, elas perderam o design divino. Elas entram no mercado de trabalho não simplesmente para buscar a sobrevivência, mas muitas vezes mais por uma questão de competição. Então, o feminismo, ele tem feito um estrago muito grande e tem atrapalhado a vida de famílias inteiras, e por que não dizer de nações. Então, as americanas Nancy e Mary, elas lançaram esse livro chamado Design Divino, e ele é composto de 8 lições, certo? 8 lições, que dá exatamente 2 meses de curso. E a gente abriu as inscrições para a primeira turma, e a gente queria ir uma turma de 50 mulheres, e com muita luta, a gente fechou em 90. Quando abrimos a segunda turma, a gente queria uma turma de 70. Com muita luta, a gente ficou em 142. E agora estamos com as inscrições abertas da 3ª turma. Você faz a matrícula, recebe o livro na sua casa, pelo Correios, e você, toda semana, você passa a fazer parte de um grupo de WhatsApp, certo? Esse grupo, quem administra ele é minha filha Cássia, e eu estou lá também nesse grupo, e toda semana a gente libera o link do curso. Você lê o livro em casa e você tem a aula na telinha do seu celular. Você paga esse curso. Quanto custa o curso, irmã Aparecida? Esse curso Design Divino, você recebendo o livro, que não é barato, certo? Você faz o curso dividindo no cartão de crédito por apenas R$300, certo? E você tem 2 meses de aula. Toda semana você recebe o link, tá bom? Então, era bom a gente falar desse curso, porque eu tenho visto, ultimamente, principalmente as mulheres mais novas, certo? Elas têm dificuldade de entender qual é o papel dela no contexto bíblico, no contexto familiar, no contexto secular. Então, eu até entendo, as bichinhas ficam querendo fazer uma coisa, querendo fazer outra, quer ser boa mãe, quer ser boa profissional. É assim ou não é? Você se sente ou não sente cobrada disso aí? Você quer ser boa mãe, você quer ser boa profissional, você quer ser boa dona de casa, você quer ser tudo e, no fim, às vezes, no fim da sendo nada do que você queria ser. Não é assim? São tantas atribuições. Então, o livro Design Divino e o curso Design Divino mostra desde a criação. E mostra que Eva, ela foi criada nos contornos do jardim. Deus tinha um plano com Eva nos contornos do jardim. E ele começa a puxar desde lá, dessa criação, trazendo para os nossos dias. Começa a mostrar a guerra dos sexos. Tem uma lição chamada Uma Serpente no Meu Jardim. Gente, é tremendo. E aí você vai perceber que ao longo da história, você vai enfrentando serpentes no seu jardim. Então, se você interessar, como eu faço para fazer essa inscrição? Simplesmente pelo WhatsApp, você manda uma mensagem no WhatsApp, a gente libera o link para você fazer o pagamento, você manda o comprovante, o livro chega na sua casa. Desde o primeiro curso, que eu tenho alunas até do exterior, alunas dos Estados Unidos, aluna de Portugal, aluna de Inglaterra, aluna da Alemanha, brasileiras que estão lá.
E, pasmem, elas pagam só pelo correio, porque postagem internacional é caríssima. Só pelo correio, para o livro chegar lá, elas pagam R$ 250 de correios, fora o valor do livro. O curso que para vocês aqui sai por R$ 300, para elas lá sai em torno de 550 a 600, mas elas fazem. Tão grande é o desejo. Então, não se preocupe que esse grupo, ele não fica aberto para as pessoas ficar conversando na abobrinha, não. Não. Toda semana tem um dia que ele passa 24 horas aberta, depois da lição, que é para você comentar, dizer o que você gostou, o que você não entendeu. Está entendendo? Para a gente ir pontuando e tirando alguma dúvida. Amém, mães? O WhatsApp é bem prático, é 849-9907-8526. Se você tiver dificuldade de ter esse número anotado, não tem problema. O número do WhatsApp é o mesmo número que vocês acham ali no Pix, certo? Então, o número do Pix é o número do WhatsApp, onde vocês entram lá, você recebe uma mensagenzinha no nome Livraria Moriá, que é uma livrariazinha online que a gente tem para ajudar missões, e aí a gente passa toda a explicação lá para vocês. Amém? Continua ali também esse livro aqui, O Psiquiatra Responde, certo? A nossa irmã Alaiane já falou um pouco sobre isso aí. Eu estava dizendo à pastora Cleonice que a dificuldade que a gente encontra hoje é porque muitas mulheres, elas enfrentam preconceito dentro da igreja quando o problema é saúde mental. Sim ou não? Eu posso falar isso com propriedade, Cleonice. Eu fui uma mulher depressiva, como eu falei ontem. E eu congregava numa congregação, quando eu chegava lá depressivazinha, que eu entrava, que eu me sentava no último banco, as irmãs do banco olhavam uma para a outra, pegavam a Bíblia, se levantavam e iam embora. Parecia que eu estava com lepra. E isso não aconteceu uma vez, não. Porque fosse uma vez, dizia, não, é coincidência. Foram várias vezes, meses seguidos, e eu ficava sozinha naquele banco. O banco que eu sentava, eu ficava só. Aí Jesus, que não é menino, Jesus não é menino. E às vezes uma pessoa que você está olhando para ela, ela está numa determinada situação e você está rotulando, você nem sabe. Às vezes Deus tem um projeto tão lindo na vida daquela pessoa, que você depois vai ficar dizendo assim, meu Deus, como é que eu não dei mais atenção a essa situação? E aí Jesus me cura, e me batiza com o Espírito Santo, e me entrega um ministério, e me põe para fazer a obra aqui, ali, além. E aí, tempos depois, eu fui convidada para pregar naquela congregação. E as mesmas irmãs, que quando me via sentando no banco, quando eu cheguei, estava tudo na porta da igreja, querendo me pagiar. Eu. Quase que eu fazia igual aquele programa. Vem cá, eu te conheço. E aí eu olhei para elas assim, elas tudo. E eu dei atenção. Fiz com elas o que elas não fizeram comigo. Sabe por quê? Porque por trás de todo o coração sofrido e quebrantado, há um Deus disposto a restaurar. Então, o livro O Psiquiatra Responde está ali, tá bom? E tem também esse aqui, O Vencendo a Tristeza. Gente, esse livro ele tem ajudado muitas mulheres. Deixa eu falar aqui rapidinho sobre esse sumário dele. Olha, eles são 9 capítulos, uma leitura rápida e fácil de você compreender. No primeiro capítulo, a personalidade e a aparência de Leia e Raquel. Você já parou para pensar, para ler, para entender o que é a personalidade e a aparência dessas duas irmãs? Pois é. Segundo capítulo, Leia casa com Jacó por meio de uma trapaça e tem a sua irmã como rival. Terceiro capítulo, Leia, uma mulher socorrida por Deus. Quarto capítulo, Leia e a estratégia divina. Deus deu uma estratégia para Leia, para ela ganhar a batalha da rivalidade. Quinto, Leia sendo invejada por Raquel. Sexto, Leia, uma mulher forte e sincera. Sétimo capítulo, Leia, uma mulher forte na hora da crise. O oitavo, Leia, uma mulher forte e protegida pelo Senhor. No capítulo 9, Leia e o nome de todos os seus filhos. Ela fez de cada filho um memorial a Deus. Amém, irmãos? Então, uma mulher de posse de vitória, uma mulher vitoriosa que foi registrada na Bíblia. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Eu fiquei muito feliz ontem quando o pastor Reinério leu exatamente o capítulo 3 de Abacuque, ontem, na abertura do trabalho.
Abacuque, capítulo 3, apenas 2 versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Amadas, o nosso tema é avivamento. Aviva, Senhor, a minha família. O profeta Abacuque é o profeta que se levanta na narrativa e faz uma oração em forma de canto, uma oração cantada. E eu gosto muito da expressão do reverendo pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele diz que avivamento ele é concebido no útero do quebrantamento. E avivamento ele nasce com choro e com arrependimento. Ninguém tem avivamento comendo pipoca, batendo papo, achando graça, conversando abobrinha, de frente de uma TV assistindo Netflix. Está difícil, minha filha, de você ter avivamento desse jeito. Avivamento, ele nasce no útero do quebrantamento, como disse o pastor. Segundo ele também não há, e eu concordo, derramamento do Espírito sem que a igreja sinta sede de Deus. O avivamento nasce quando eu sinto que Deus tem algo mais para me dar. Quando eu sinto que Deus tem algo mais para se revelar na minha vida. Aleluia. E aqui no capítulo 3 você vai ver que Abacuque, ele começa no vale profundo. E o vale profundo de Abacuque é um vale de questionamentos. Abacuque entra em parafuso. Ele fica sem entender como é que Deus vai usar a nação dos caldeus para castigar Judá. E ele não entende como é que Deus vai usar uma nação ímpia para castigar o seu povo, que embora estava merecendo esse castigo, mas ele entra em conflito. E quando Abacuque entra em conflito, aleluia, ele registra esse capítulo 3, aleluia. E segundo alguns estudiosos, e o nosso irmão Jerônimo Potti, ele diz que o capítulo 3 de Abacuque é um capítulo dos mais belos cânticos do Antigo Testamento. Por quê? Porque é um capítulo onde este cântico é ousado no seu conceito, é sublime em seu pensamento, é majestoso em sua dicção e é puro em sua retórica. Aleluia. E aí Abacuque mostra neste capítulo que avivamento ele passa pelo pilar da palavra e pelo pilar da oração. Não existe avivamento sem esses dois pilares, oração e palavra. Aleluia. Por isso que ele começa dizendo, ouvi, Senhor, a tua palavra. Na minha versão diz, ouvi as tuas declarações. Por que ele fala isso? Porque a palavra de Deus, ela nos direciona para o cenário da restauração. A palavra de Deus, ela nos direciona para o cenário do avivamento, do despertamento. E aí, quando ele fica alarmado, ele fica perturbado, ele entra em conflito, quando ele vê que Deus vai usar os caldeus para punir Judá, mas a palavra trouxe ao coração de Abacuque, aleluia, glória a Deus, trouxe um consolo. Aleluia. Essa mesma revelação que Abacuque teve pela palavra, transformou aquele profeta que começou o capítulo 3, questionador, ele termina o capítulo 3 como adorador. Você vai ver que o Abacuque que inicia o capítulo 3 é um Abacuque. Quando ele termina, ele já termina dizendo, olha, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos campos não haja gado, ainda que aconteça o que tiver que acontecer, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. O Abacuque questionador agora dá lugar ao Abacuque adorador. Aleluia. E nós vemos isso nesse capítulo, por quê? Porque a palavra transportou o profeta do precipício do medo para a montanha da fé. E é isso que a palavra fala.
E é isso que a palavra faz. E é isso que a palavra te leva. Por isso que eu costumo dizer que não existe crente forte sem ler a Bíblia. Não tem como. Não tem como. Porque a palavra, ela leva você exatamente desse precipício do medo para a montanha de fé, como levou Abacuque. Ele começa a questionar como é que Judá vai ser alcançado, açoitado, como é que Judá vai ser punido justamente pela nação dos caldeus. Mas quando ele recebe a palavra, aquele precipício de medo se transforma numa montanha de fé, e ele entende que Deus é fiel nos seus propósitos e que ele sabe disciplinar os seus filhos na medida justa. Aleluia. Glória a Deus. A palavra transporta agora, aleluia, o profeta. Glória a Deus. O profeta para o cenário de quê? Do avivamento. Ela produz uma visão clara. O que é que a palavra produz? Ela produz uma visão clara de quê? De quem Deus é e como Ele age. Aleluia. Quando você não sabe quem Deus é, você também não sabe como Ele age. Mas quando você ler a palavra, que você tem conhecimento quem é Deus, você sabe quem Ele é e como Ele age. E você sabe que até no agir dEle, mesmo sendo um agir punitivo, mas lá na frente vai redundar em glória, em louvor, em honra, em transformação, em algo novo, porque Ele é o Deus de toda boa dádiva. Glória a Deus, aleluia. A palavra, segundo mostra aqui neste capítulo de Abacuque, ela nos direciona para o quarto de guerra, para o quarto de oração. Abacuque ouve e ora. Ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aí ele ora: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ele ouve e ele ora. E em Atos capítulo 6, você vai ver que os apóstolos, eles reconheceram, no capítulo 6 de Atos, que eles precisavam priorizar a oração e o ministério da palavra. Eles resolvem fazer isso. E por quê? Porque a igreja sempre vai triunfar quando ela reconhecer e praticar a prioridade de oração e palavra. Desconfie de uma igreja que não põe você para orar. Desconfie de uma liturgia de culto que não estimula você a ler a palavra. Aleluia. A oração ainda que é apresentada nesse capítulo 3, mostra que ela honra a Deus e nos leva para um despertamento. O profeta, ele entrou pelo caminho da oração. Ele não questionou mais. Quando ele entra pelo caminho da oração, os questionamentos são substituídos por confiança. E não é assim que Deus faz com a gente? Quantas vezes a gente entra numa batalha com o filho, numa batalha no casamento, numa batalha no trabalho, numa batalha de porta fechada, numa batalha, quem sabe, até com uma irmã, uma batalha de relacionamento, e a gente entra nessa batalha, mas quando a gente entra nela, no caminho da oração, a gente aprende a descansar e saber que Deus vai dar rumo a essa história, e saber que Deus vai se levantar para responder às nossas indagações. Aleluia. A sua oração deste capítulo, ela agora deu lugar ao louvor, ela deu lugar à gratidão, ela deu lugar à adoração. O profeta é transportado do questionamento para a confiança. Ele é transportado do conflito para o descanso. Aleluia. E aí eu quero falar de 3 passos que ele adotou aqui nesta oração em forma de canto. Primeiro passo que Abacuque adotou, o passo da humilhação. Ele está tão impactado com a glória de Deus, aleluia, que ele resolve não pedir a suspensão da disciplina de Judá. Ele apenas se curva diante do Senhor para adorá-lo. Sabe por quê? Porque a revelação de Deus, ela nos transporta ao pó da humilhação.
Deus, quando vê que a gente está orando, Ele nos leva para ver quem de fato Ele é e quem de fato nós somos. Você aprende a entender que lá no céu tem um Deus grande, um Deus forte, um Deus tremendo, um Deus poderoso, e que aqui debaixo tem alguém pequeno que depende da ajuda, que depende do amparo, que depende da assistência deste Deus. A oração faz isso, aleluia. Ela nos transporta para o pó da humilhação. E aí você lembra de quem? Você lembra de Moisés? Lembra de Moisés diante da sarça? A Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 3 que Moisés tremeu de medo. Aleluia. Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Quando a gente entra na presença de Deus, a gente entrou no campo da terra santa. A gente entrou, aleluia, na presença da santidade eterna. Lembra também de Isaías, quando Isaías viu o Senhor assentado no alto sublime trono? Olha o pó da humilhação. Isaías diz: ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem puro e habito no meio de um povo de impuros lábios. A oração faz você reconhecer a sua pequenez. A oração faz você reconhecer a grandeza do seu Deus. Aleluia. Lembra de João? Lá no capítulo 1 de Apocalipse, aleluia, João, quando viu Cristo ressurreto, lá na ilha de Pátimos, a Bíblia diz que João caiu aos pés como morto. A oração faz isso, aleluia, glória a Deus. E agora nós vamos ver o segundo passo que o profeta Abacuque entra. Ele entra no passo da adoração, aleluia. As experiências dolorosas cedem lugar à grandeza do que Deus está se revelando. Aleluia. Na presença de Deus, o destaque não é quem fala bem, o destaque não é quem se veste bem, o destaque não é quem é importante. Na presença de Deus, o destaque não é quem tem um bom emprego. Na presença de Deus, o destaque não é quem tem uma boa retórica. Não, na presença de Deus, o destaque é a santidade dEle e a nossa fragilidade, a fidelidade dEle e a nossa pequenez, a santidade dEle e o nosso pecado é que fica visível na presença de Deus. Aleluia. Ele passa a adorar e ele diz: sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando você ora, minha filha, você não vê literalmente falando, mas você vê pela fé. Os seus olhos veem o Rei. Os seus olhos veem o grande. Os seus olhos veem um poderoso, o possante de Jacó. A raiz de Jessé. Aleluia. O terceiro passo que Abacuque adota nesse capítulo 3 é o passo da petição. Aleluia. Abacuque, ele poderia ter orado pedindo livramento. Ele poderia ter orado pedindo restauração. Ele poderia ter orado pedindo para Deus cessar a punição sobre Judá. Ele podia ter orado pedindo vitória. Aleluia. Mas ele não ergueu a voz para pedir nada disso. Aleluia. Ele não ergue a voz para pedir que os caldeus deixassem de invadir Jerusalém, aleluia. Ele agora foca no propósito de Deus. Ele quer ver Deus realizado, aleluia, realizando o seu propósito no meio do povo. O momento era de invasão de Judá, mas ele olha e na sua oração ele diz: aviva, Senhor, a tua obra. Se essa chibata de punição vai trazer avivamento, desce a chibata, mas aviva a tua obra. Se a punição vai trazer refrigério, traga a punição, mas aviva a tua obra. E ele é tão ousado que ele não pede apenas um avivamento para aqueles dias. Ele diz: aviva a tua obra no meio dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Eu quero, Deus, que o que alcance a gente hoje sirva para as nossas gerações. Eu quero, Deus, que o que alcance a gente hoje sirva para os nossos filhos. Eu quero, Deus, que o que nós estamos pedindo hoje alcance a nossa parentela. Você veio aqui buscar o avivamento simplesmente para hoje, ou você veio buscar avivamento para a sua descendência?
ele foca na obra de Deus. Ele foca no que Deus quer realizar no meio do seu povo. Aleluia. Em outras palavras, aleluia, quando Abacuque diz, na ira, lembra-te da misericórdia. Senhor, tu tens motivo de estar irado. Tu tens motivo de castigar Judá. Tu tens motivo de descer o maio nesse povo, porque o povo é perspicaz, o povo é obstinado, o povo é duro. Mas eu te peço, na ira, exerce, lembra, usa da tua misericórdia. Oh, aleluia. Abacuque sabia que se a punição entrasse em cena, mas a misericórdia entrasse junto, o povo teria refrigério. Aleluia. E aí nesse cenário do capítulo 3, que ele acende a esperança no meio do desespero. Imagine aí, a nação dos caldeus era conhecida. A Babilônia não deixava ninguém escapar. Era uma verdadeira potência da época. Estava para invadir Judá. Oh, aleluia. Ele olha para esse cenário, mas ele deixa que a esperança seja acesa, seja firmada no meio do desespero. Aleluia. Porque Abacuque vê isso. Aleluia. Deixe-me abrir aqui um parêntese. Avivamento, ele tem sido muito distorcido no meio evangélico. Aleluia. Estão fazendo agenda para avivamento. Aleluia. Tem a igreja aí que diz, na quarta tem cura, na terça tem batismo, na quinta tem restauração, na sexta tem salvação, como se o Espírito Santo fosse ficar sujeito à agenda humana. O céu tem agenda própria. O Espírito Santo jamais vai ceder ao capricho humano. Aleluia. O verdadeiro avivamento vem de lá. Oh, aleluia. E tem mais, vem de lá. E não depende de plateia, não depende de mecanismo, não depende de holofote, não depende, aleluia, de divulgação. Quando Deus quer, Ele visita a casa. Oh, aleluia. Quando Deus quer, Ele traz renovo. Porque o salmista tinha razão quando dizia, há um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando o céu quer, aleluia, coisas grandiosas acontecem. Oh, aleluia. Quantas vezes você está dentro de casa, nos seus afazeres, no seu dia a dia, quem sabe varrendo a casa, quem sabe estopando, quem sabe lavando a louça num pé de uma pia, quando de repente o Espírito de Deus começa a ministrar no seu coração, e ali mesmo você chora, e ali mesmo você fala em língua, e ali mesmo você se alegra, e ali mesmo você recebe promessa. Mas, irmã Aparecida, o que é isso? Quando o céu quer, o céu baixa. Quando o céu quer, o céu visita. Abaia do coubiassé. Não precisa desvirtuar avivamento. Avivamento acontece onde a palavra é ministrada e onde joelhos se dobram. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Não tem avivamento onde não tem compromisso com a palavra. Sabe por que as igrejas hoje em dia não passam tanto mais ter avivamento? Porque estão substituindo a palavra por shows. Estão substituindo a palavra por um mecanismo propriamente humano. E a palavra é quem gera mudança. A palavra é quem gera despertamento. Se a palavra não fizer, ninguém faz. Se a palavra não gerar, ninguém gera. Aleluia. Querem avivamento, mas não querem uma igreja compromissada com a palavra. O Espírito Santo vai sempre honrar quem honra a verdade. E onde é que está a verdade? A tua palavra é a verdade. Como o Espírito Santo vai honrar uma igreja que não honra a palavra? Não tem como. Não tem como. É um toma daqui, é um divulga de lá, é um chama fulano.
tudo se resumindo, centralizando na personalidade, na pessoa em si. Lamento informar. Eu prego evangelho há mais de 30 anos. Eu nunca pude batizar ninguém. E quero terminar assim, sem poder batizar. Nunca, que eu não batizo mesmo. Lamento informar. Eu prego evangelho há mais de 30 anos. Mas nunca salvei ninguém. Porque eu não sei salvar. Eu preciso do Salvador. Lamento informar, eu prego evangelho há mais de 30 anos, mas eu nunca restaurei ninguém. Quando eu preciso, eu desço a olaria e o restaurador é quem me restaura. Mas estão centralizando, estão colocando avivamento como se fosse A, B ou C. Nem A, nem B, nem C faz coisa alguma. O avivamento vem de lá. O céu tem agenda própria. E o Espírito Santo não honra quem não honra a verdade. E a verdade é a palavra. É ela que é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. O verdadeiro avivamento, ele conduz a igreja para orar, para trabalhar e para santificar. Vamos aqui nós, deixa eu abrir aqui um parênteses. Estamos tudo aqui falando de avivamento. E as mulheres tudo animadas. Eita glória, é bom ser animada. Passou o congresso. De repente a irmã Cleonice precisa de uma comissão de mulher para ir visitar os hospitais. Irmã Cleonice diz, eu preciso de 20 mulheres, porque vai 5 para um hospital, vai 5 para outra, vai 5 para outra, vamos visitar 4 hospitais e vamos supor, as 20 não aparecem, mas estavam aqui no congresso. Eita, eu estou saindo avivada. Que avivamento é esse que não gerou nada de diferente na sua vida? O avivamento, ele conduz a igreja para orar, para trabalhar e para santificar. Agora, sabe quando é que existe avivamento? É quando passa um evento desse e as mulheres ficam animadas. Quando Cleonice dizer assim, olha irmã, vou precisar de 20 mulheres para fazer um trabalho aqui. E quero convidar vocês para tal hora. Quando ela chega aqui tem 25. E as irmãs tudo doida para ir. Irmã Cleonice, conta comigo. E as outras dizendo, estou aqui irmã Cleonice. Mulher, tu não estava doente? Já estou boa. Jesus já curou, eu já cheguei. Eu quero é trabalhar, eu quero é fazer alguma coisa. Aí teve avivamento. Aleluia. Vamos ver alguns pontos do clamor que Abacuque traz. Primeiro ponto do clamor de Abacuque, ele aborda o tempo. Aleluia. O tempo. Ele quer uma manifestação de Deus que alcance gerações. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Eu quero que tu cause impacto na minha vida, na vida do meu filho, na vida da minha filha, na vida da minha nora, na vida dos meus netos. Eu quero a minha descendência impactada, avivada no decorrer dos anos. O avivamento que Abacuque aborda com relação ao tempo está focado em Deus e não no homem. Avivamento, ele está focado na glória de Deus, não nos direitos do homem. Tem muita gente aí achando porque tem 10, 15, 20 anos de crente, ele tem direito a isso, ele tem direito àquilo, Deus tinha que ter feito isso, Deus tinha que ter feito isso. Deus não tinha que ter feito nada. Deus, se fizer, Deus, e se não fizer, é Deus do mesmo jeito. É Deus do mesmo jeito. Vai permanecer sendo Deus. Aleluia. Eu me lembro, deixa eu abrir um parênteses, me lembro de um irmão que ele sempre ia na igreja e ele era uma espécie de irmão caviloso, não sei como é que você chama aqui no Piauí, é caviloso, é? Aquela pessoa que é cheia de não me toque, que você tem que estar todo tempo adulando, ajeitando. Mofino. Aqui é mofino. Pronto, eu vou levar mofino para o Rio Grande do Norte. Glória a Deus. Lá para nós, a gente chama de caviloso. E a gente trabalhava numa determinada congregação e aquele irmão, muito caviloso, toda semana tinha que acontecer alguma coisa para ele estar magoado. E aquilo foi, Jota é muito paciente, eu já sou mais
E aquilo, toda semana aquele homem, a gente toda com aquele jeito. Quando foi um dia, ele chegou perto de mim, naquele dia assim que eu tô mais para puxar a espada do que pedir ajuda do anjo. Aí ele chegou e disse: minha irmã, eu estou triste, estou chateada, porque aconteceu isso, fulano aquilo. E eu estou achando que eu não venho mais aqui na igreja, não. De repente, Deus me tomou assim, porque Deus usa a gente até nas doidices da gente, Clarice. Deus me tomou assim, eu falei: irmão, vem cá. O irmão toda semana tem uma arrumação dessa. Deixa eu dizer uma coisa, Deus não precisa do senhor não, irmão. O senhor é que precisa de Deus. Olha, o senhor indo embora e não vindo mais aqui, Deus vai continuar no céu, morando do mesmo jeito, recebendo o mesmo louvor, a mesma glória, a mesma exaltação. Ele vai continuar como ele sempre foi, Deus. Porque ele sem você, meu irmão, ele continua sendo Deus. Agora você sem ele, eu não sei o que é que você vai ser. Então o irmão analise direitinho. E o irmão pare com essa arrumação. Porque Deus não precisa estar ali adulando para o senhor servir a ele não, meu irmão. Aleluia. Não tem uma turma que acha que Deus para poder o evangelho para frente, ele tem que estar sendo adulado. Acabe com isso. Aprenda a ser crente. Tome intento. Ninguém tem a obrigação de estar adulando, ajeitando, amparando. Tu vem buscar avivamento e é cheio de nó pelas costas. E o povo tem que lutar contigo como quem está lutando com ovos. Acaba com isso. Aprende a ser crente. Ganha couro grosso para servir a Deus com graça, com autoridade, com poder, com ousadia, com intrepidez, com confiança. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Abacuque aborda agora, aleluia, a misericórdia divina. Ele reconhece que o pecado atrai a ira de Deus, mas ele, mesmo sabendo que o povo é merecedor dessa ira, ele confia que Deus vai usar de misericórdia, aleluia. Avivamento não é por merecimento, aleluia, mas por misericórdia. É Ele que olha para mim, aleluia. E ele diz: eu vou acordar a minha filha. Eu vou encher essa mulher de graça. Eu vou dar a essa mulher estratégia. Eu vou me revelar para essa mulher na palavra. Eu vou me revelar para essa mulher no louvor. Eu vou me revelar para essa mulher em sonho. Avivamento não é por merecimento, é por misericórdia. E Abacuque aborda a misericórdia. Ele diz: na ira, quando tu te irá, lembra-te da misericórdia. Oh, aleluia. Terceira coisa que Abacuque aborda, ele aborda o autor dessa obra. Aleluia. O autor dessa obra. Aviva, ó Senhor. Quem aviva? Senhor. Aleluia. Aviva, ó Senhor. Ele aborda o autor dessa obra. Não adianta script humano. Não adianta roteiro. Aleluia. Não. Abacuque não agenda nada. Tem gente que diz: irmão, vem aqui na terça que Jesus vai batizar. Aí muitas vezes até Jesus faz, porque ele é Deus de misericórdia. Mas outras vezes o povo volta: cadê o batismo? Não teve. Por quê? Porque o céu, como eu já falei, tem agenda própria. Não adianta recursos, não adianta script humano. Aleluia. Abacuque não agenda nada. Abacuque não promove nada. Abacuque não atrai palco e nem plateia. Aleluia. Ele simplesmente ora e diz: tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações, e eu estou assustado, eu me sinto alarmado. Mas eu te peço, aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos e faze-a conhecida. Na versão NTLH, está escrito assim, Abacuque 3:2. Faze, Senhor, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também a vejamos. Aleluia. Senhor, faz agora o que fizeste no passado. Aleluia. Gideão, quando estava malhando trigo no lagar, que o anjo chega para Gideão e diz: vai nesta tua força, varão valoroso. Gideão estava tão quebrantado que olha para aquele anjo debaixo do cavalo lá em Ofra e diz assim: o que foi feito dos feitos extraordinários que os nossos pais nos contaram. O que era que Gideão estava dizendo?
Eu quero hoje as maravilhas que meu pai me contou. Oh, aleluia. Quem de vocês aqui já ouviram coisa maravilhosa do passado? Eu vou perguntar porque eu acho que vocês não entenderam. Quem de vocês aqui viram coisas maravilhosas das primeiras crentes, dos primeiros crentes do passado? E você, com que conta você fica besta? Era isso que Gideão estava dizendo. Aleluia, o que foi feito dos feitos extraordinários. Aleluia, glória a Deus, que os nossos pais nos contaram. Eu quero que se manifeste hoje, Deus, o que foi feito no passado. Eu quero que haja hoje o que houve no passado. Oh, aleluia. Por exemplo, eu costumo dizer, eu vou abrir aqui um parênteses para contar. Eu nasci, aleluia, eu nasci no evangelho, no sentido na cidade de Açu, né? Nasci para Cristo na cidade de Açu, aceitei Jesus em Mossoró, mas fui morar em Açu. E quando chego lá, a gente vai se congregar com o pastor Manel Barbosa, que era o pastor da época, a irmã Elisama, sua esposa. E aquele pastor, ele tinha um amor tão grande pelas almas. Eu vi coisas extraordinárias que, se eu contar, muito crente de hoje em dia vai dizer assim: será que foi mesmo? Será que aconteceu? Por isso que Abacuque trazia: eu quero esse avivamento, mas eu quero no decorrer dos anos, fazer conhecida para as outras gerações. Aleluia. Eu me lembro que naquela igreja tinha uma mulher, uma irmã, tinha várias, mas eu me lembro bem desse exemplo, de uma mulher que o marido dela não era crente. E aquele marido não podia nem ouvir falar que ela tinha ido para a igreja, mas ela ia, saía fugida, ia, porque ela sabia o horário que ele saía do trabalho, ele trabalhava à noite até tarde, e ela ia. Mas numa dessas idas dela na igreja, nós estávamos lá, era culto de oração. Talvez eu já tenha até contado isso aqui no Disseu, porque eu ando aqui há muitos anos, né? Ela estava na igreja, quando de repente o porteiro chegou e disse: minha irmã, teu marido está lá fora. Teu marido está bravo, muito bravo. Irmã, ele está com a faca peixeira, que a faca chega espelha. E eu vou dizer para o pastor, porque eu não sei o que eu faço. O outro porteiro ficou com ele lá fora. E a gente está com medo, porque o culto vai terminar. E como é que vai ser? Porque ele já disse que vai fazer um ato com a senhora na hora que a senhora sair fora da porta da igreja. E disseram lá o nosso pastor. Estava eu, estava Joatan, estava nós tudo lá, nesse culto. Maravilhas que foi feitos no passado e que Deus ainda hoje é capaz de fazer. Coisas que os nossos pais nos contaram, mas no meu caso foi coisas que eu vi e estou contando aqui para vocês. Pastor Manel Barbosa levanta a igreja e minha irmã, vamos encerrar o culto. Tem um marido aí, irmã fulana que está aí fora. E ele está bravo, e ele está irritado. E os porteiros já vieram dizer que ele está com a peixeira. Mas os irmãos, quando terminar o culto, fica aí, ninguém sai não. Eu vou sair primeiro na frente dos irmãos. E eu sei que Deus vai agir. E ele encerra o culto, vai para a frente da igreja. E quando ele chega lá fora, que abre a porta, que ele vai saindo, e os irmãozinhos tudo atrás, parecia um rebanho mesmo de ovelha, literalmente falando, e o pastor na frente. E quando ele vê aquele homem, que o homem puxa a peixeira, ele já na porta da igreja, pastor Manel Barbosa dá um grito e diz: está amarrado. Oh, aleluia. Eu ainda nova convertida. E quando a gente é novo convertido, é uma bênção, a gente é curioso, quer ver coisa do céu, quer ver coisa grande. E quando ele está amarrado, o homem ficou com a peixeira, amarrado e anestesiado. Os irmãos passaram tudo, a igreja passando ele lá, paralisado. E eu, muito nova na fé, eu disse: meu Deus, eu só comigo, eu nunca tinha visto uma coisa dessa. E todo mundo passando, e o homem lá, parado, com a peixeira na mão. A mulher passou todos os gritos. O que é isso? Maravilhas do passado. Por isso que Abacuque disse: aviva a tua obra. Eu quero ela avivada, eu quero ela conhecida, eu quero ela declarada, eu quero ela realizada no decorrer dos anos. Passamos todos e depois pastor Manel Barbosa deu uma palavra de liberação. Ele tornou ele ficou como que em transe, anestesiado. O que foi, pastor Manel Barbosa? Nada não, guarda a sua peixeira, vá para casa, mas é sua mulher. E tudo, e ele saiu. Irmão, parecia que ele tinha levado assim uma lapiada, como a gente costuma dizer,
que ele saiu assim, a mulher quem saiu puxando ele pela mão, manso. E eu disse, Jesus, só tu faz uma coisa dessa. Esse Jesus está presente na casa. Esse Jesus é o mesmo para neutralizar a fúria do inimigo lá. O profeta aqui, ele pede avivamento. Ele não pede escape, ele não pede riqueza, ele não pede bonança, ele não pede prosperidade, ele não pede destaque, ele não pede honra, ele não pede holofote. Eu quero, Senhor, aviva, aviva. Oh, aleluia, glória a Deus. 4 verdades que a gente precisa saber sobre avivamento. Primeiro, a crise, nós estamos vivendo crises de extremos. O que é crise de extremos? Há muitos crentes vivendo desertos espirituais, não tem mais coragem de orar, não tem mais alegria de orar. E há outros vivendo um emocionalismo exacerbado. O que é isso? Um emocionalismo exagerado. Enquanto tem crentes frios dentro das igrejas que não sabem mais o que é orar, que não sabem mais o que é buscar, que não sabem mais o que é um jejum. Também tem aqueles que vê o cão em tudo quanto é canto, vê anjo de tudo quanto é jeito. Extremos, extremos. Frieza exagerada e emocionalismo exacerbado. Nós temos que entender isso. Aleluia. Uns têm caráter, mas não têm carisma. Outros têm carisma, mas não têm caráter. Uns caem na graça e outros nem têm graça. Extremos. O que não é avivamento? Você já parou para pensar? Para que eu saiba, para que eu busque, para que eu queira avivamento, eu tenho que saber o que não é avivamento. Tem muita coisa se passando por avivamento, quando na verdade é simplesmente emocionalismo exacerbado. Avivamento, ele gera mudança. Aleluia. O que não é avivamento? Modismos heterodoxos. O que quer dizer isso? Modismos contrário à palavra. Modismos diferentes, ensinamento, doutrina contrária a princípios de uma religião. Quando eu falo em heterodoxo, eu estou dizendo diferente, contrário. Quando eu falo em ortodoxo, eu estou dizendo conforme a doutrina, que apoia a doutrina, conjunto de princípios e práticas de uma doutrina. Aleluia. Modismos heterodoxos. O que é isso? Aleluia. Danças litúrgicas. Aleluia. Vocês já viram aí? Tem muita coisa por aí no meio do mundo. É uns verdadeiros Bruce Lee evangélicos. É uns karatê. Modismo. Show de pirotecnia. Culto cheio de emocionalismo. Jargões e propaganda. Aleluia. Deus está no controle. Tá, sempre teve. Nunca perdeu esse controle. Nunca. Os jargões, o emocionalismo, as propagandas, avivamento é obra do Espírito. E o Espírito é responsável por restauração. O Espírito é responsável por te aproximar de Deus, minha amada. O Espírito tem interesse em que você sinta desejo do céu. O Espírito quer te levar para a dimensão do céu. Aleluia. Avivamento é obra de restauração para a igreja. É restauração para a igreja. É salvação para o mundo e é glória para Deus. É restauração para a igreja, é salvação para o mundo e é glória para Deus. É restauração para a igreja, é salvação para o mundo e é glória para Deus. Restaurou, mudou, foi avivado. Aleluia, glória a Deus. O que é avivamento? Aleluia. Em toda a narrativa bíblica, você vai ver que avivamento, se você for lá para Esdras 9, se você for para Neemias 9, avivamento começa com oração e palavra. Aleluia. Oração abundante. Não tem como existir avivamento sem que a igreja, aleluia, tenha sede de Deus.
Aleluia. A sede clama. Isaías no capítulo 44, versículo 3. Se os meninos da mídia puderem colocar, eu agradeço. Isaías 44 e 3. O que diz o texto? Porque derramarei água sobre o sedento, torrentes de água sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Eu vou repetir: derramarei água sobre o sedento, torrentes de água sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Sobre o sedento derramarei. Aleluia. Sobre a terra seca derramarei. Sobre a tua posteridade derramarei do meu espírito. E sobre os teus descendentes derramarei a minha bênção. E dá para você tocar quem está do seu lado e perguntar: e aí, está disposto a receber? Porque Ele quer derramar. Ele quer derramar. Derramarei. Derramarei. Tem que ter sede. Derramarei água sobre sedento. Quem tem sede, beba, porque papai quer derramar. Ele quer derramar. Ele quer derramar, Ele quer derramar, Ele quer te encher de graça, Ele quer te encher de ousadia, Ele quer te encher de fé, Ele quer te encher de intrepidez, Ele quer te encher de confiança, Ele quer te encher de virtude, Ele quer te encher de estratégia. Derramarei. Eu preciso que você melhore só o meu retorno. Derramarei água sobre o sedento. Tem sedento do céu aí? Tem sedento de coisas de Deus aí? Tem sedento do sobrenatural aí? Tem sedento aí? Derramarei água, mas não é sobre qualquer um, é sobre o sedento. Quem tem sede bebe. Oh, aleluia. A igreja hoje está substituindo a bênção de Deus pelo Deus da bênção. Está substituindo a dádiva pelo doador. Eu ainda sou do tempo que os crentes iam para o culto dizendo: hoje eu tenho que ir mais cedo porque eu quero orar. Eu tenho que pegar no período de oração. Ainda sou do tempo que os crentes iam para o culto: irmão, eu estou querendo ir porque hoje eu estou com desejo de louvar a Deus, de cantar. Eu dizia, irmã Cleonice, esses dias lá no ciclo de oração, e eu aproveito para dizer aqui, porque isso não é um caso local, isso é um caso, vamos dizer assim, nacional. Acabou-se os pedidos de oração no ciclo de oração. Irmã, ora para Jesus me batizar com o Espírito Santo. Acabou ou não acabou? Sim ou não? Acabou os pedidos de oração. Irmã, ora, porque eu quero que Jesus me dê um dom. O dom que o Senhor quiser me dar. Eu estou buscando os dons. Acabou ou não acabou esse tipo de pedido? Hoje o povo pede o quê? Irmã, ora, porque eu estou querendo que Deus abra a porta de um concurso. Eu estou querendo ora porque eu estou querendo que Deus me promova lá na empresa. Ora porque eu estou pedindo a Deus um varão. Eu estou pedindo a Deus uma varoa. Eu estou pedindo a Deus uma casa nova. Eu estou pedindo a Deus para trocar de carro. Ei, aprenda a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Abaia cá sobre ora pedindo a Deus para que Ele te dê revelações do céu, batismo, renovo, aleluia. Para de procurar a bênção, procura o abençoador, aleluia. Para de procurar a dádiva, procura o doador, aleluia. Qual é a resposta do avivamento? Quando ocorre avivamento, a ousadia chega na vida da igreja. Onde não há ousadia para expor a palavra, não há avivamento.
A irmã Aparecida, eu fui para o congresso lá da Cleonice, menina, olha, aquele congresso as avivadas. Eu saí dali tão avivada. Irmã, pensa. Eu saí pulando num pé só, irmão, uma alegria, um avivamento, uma coisa. Ô, irmã, tu falasse para aquela mulher lá da tua rua quem era Jesus? Ah, não, isso aí eu não falei não, porque ela é braba, eu tenho medo dela, e eu acho que ela não dá espaço. Avivamento, ele lhe dá ousadia para pregar a palavra. Vai lá para o livro de Atos, a Bíblia diz que quando os discípulos apanhavam, eles ficavam alegres por terem sido dignos de padecer por causa do evangelho. Aleluia. Aí tu diz que é uma mulher avivada, aí tem uma mulher incrédula na tua rua, só porque ela chama palavrão, só porque ela é isso, é daquilo, ela é braba, ela é isso, tu não tem a ousadia de chegar para ela, mulher, senta aqui que eu vou te falar quem é Jesus. Que avivamento é esse? Que avivamento é esse? Que tu não tem coragem de falar de Jesus para a tua vizinha, que tu não tem coragem de falar de Jesus na tua universidade, no teu trabalho. Que avivamento é esse? Aleluia. Olha o que o apóstolo Paulo disse, se a mídia puder colocar aí, 2 Coríntios 5, versículo 18 e 19. 2 Coríntios 5, versículos 18 e 19. O apóstolo Paulo diz: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu, o que foi que ele nos deu? Ele deu o quê? Vira para quem está do teu lado e diz assim: Deus já te deu um ministério. E o ministério é da reconciliação. Tu é canal para ser ministério, tem um ministério da reconciliação. Tu é a pessoa que Deus escolheu para levar outros a se reconciliar com Ele. Versículo 19. E Deus pôs em quem? Versículo 19. E Deus pôs em quem? Em nós. O quê? A palavra da reconciliação. Agora olha para quem está do seu lado e diga: tu tem o ministério e a palavra. Tu tem o ministério e a palavra da reconciliação. Vai ter gente que vai se reconciliar por causa da palavra. Tu tens o ministério e a palavra da reconciliação. Abre a boca, tu tem o ministério e a palavra da reconciliação. Cada crente se torna um embaixador da reconciliação. Cada crente se torna um embaixador da reconciliação. Me lembro que eu morava numa rua, há muitos anos atrás, num conjunto habitacional. E quando foi uma noite, uma pessoa chegou lá em casa assustada e disse: irmã, me chamaram para orar, acolá, mas eu vim chamar vocês. Eu disse: por que não orou tu? Não foi tu chamado? Não, porque eu vim para chamar você. Eu digo: não, meu irmão. Não chamaram eu, não. Eu faço qualquer oração se precisar. Agora, vai. É contigo. Está escrito. Deus te deu o ministério da reconciliação e a palavra. Deus pôs em nós a palavra da reconciliação. Paulo queria dizer o quê? Cada crente é um embaixador, é um ministro da reconciliação. Você já parou para pensar o que significa a palavra embaixador? Representante diplomático de uma pátria. Quando eu estou numa rua, eu sou o representante do céu naquela rua. Olha que chique. Aleluia. Quando eu estou na repartição de trabalho, eu sou a representante do céu naquela repartição de trabalho. Representante diplomático de uma pátria. A palavra embaixador significa o que mais? A palavra embaixador significa ministro de primeira classe. Aleluia. Somos embaixadores da parte de Cristo. Está escrito em 2 Coríntios 5, 20. Aleluia. Representantes de uma pátria, ministro de primeira classe. Me respeita. Eu não sou qualquer coisa não, eu sou uma embaixatriz. Tu já se sentiu como embaixatriz hoje? Aleluia. Quando tu está no trabalho, tu é a representante do céu naquele lugar. Na vizinhança, tu é representante do céu. Irmã Aparecida, lá na minha casa só tem eu de crente. Maravilha. Lá tu é a representante do céu. A embaixatriz de uma pátria naquele lugar. Aleluia. A igreja ela avança
quando as águas do Espírito são derramadas. O que uma igreja sem avivamento faz em 10 anos, ela com avivamento, ela faz em meses. Por quê? Porque aonde as águas do Espírito são derramadas, a igreja avança. Aleluia. Olha só o que Abacuque faz. Aleluia. Abacuque, ele busca no passado raízes para afirmar os seus passos. Ele busca no passado raízes, aleluia, para afirmar sua confiança em Deus no presente. E o profeta, ele ressalta uma coisa linda nesse cântico, aleluia. Ele resolve ressaltar as grandezas de Deus. No versículo 3 do capítulo 3 de Abacuque, ele fala em Temã e Parã. Temã e Parã eram lugares localizados entre o Sinai e Edom. Eram lugares onde a intervenção divina ocorreu. Na caminhada de Israel, do deserto até Canaã. Aleluia. Lá ele traz o que Deus revelou a Moisés. Aleluia. E aqui o profeta Abacuque está apresentando Deus como libertador do seu povo. Aleluia. Ele está dizendo, Deus veio de Temã e parou sobre um monte Parã. Sabe o que é que ele está dizendo? O Deus que operou, que interviu lá em Temã, lá em Parã, é o Deus da atualidade. É o Deus que marca a presença. É o Deus que está neste lugar. Ele traz no seu cântico a glória em julgamento. Ele enviou o juízo e aniquilou a falsa crença nos deuses egípcios. Aleluia. Cada praga que Deus mandava sobre o Egito, era Deus desbancando do Egito uma divindade. Aleluia. Abacuque traz isso. O que mais que ele traz nesse canto, que em forma de oração, uma oração em forma de canto, ele mostra que o poder de Deus estremece a terra. Bota aí, meu filho, na tela, Abacuque 3, aleluia. Do versículo 6, aleluia. Abacuque 3 e 6, ele diz, ele faz tremer a terra. E ele olha para as nações e elas ficam com medo. Na minha versão diz assim, ele faz tremer a terra, ele olha e sacode as nações. Tu está achando que Deus, para fazer alguma coisa, ele vai precisar de Macron, ele vai precisar de Biden, ele vai precisar de Lula, ele vai precisar de Bolsonaro. Ele não precisa de nenhum, ele é Deus. Ele faz tremer a terra e o seu poder sacode as nações. Aí Isaías diz no capítulo 40. Olha aí o que Isaías diz, meu filho, bota aí na telão para as irmãs. 40, versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota. Em outras versões diz como um pingo, como um pingo que cai de um balde. Imagine aí, as nações consideradas como um pingo de água que cai do balde. Aí você sente alguma coisa quando você lê um negócio desse? Porque eu fico cheia do céu. Quando eu leio, eis que as nações são consideradas por ele como a gota que cai de um balde e como um pó miúdo, em outras versões diz grão das balanças, dá vontade de eu dizer assim, aí é fraco, esse Deus é forte. É forte, ai fraco, hein? Aleluia. Nação considerada como um pingo que cai de um balde. Isso fala de um Deus de domínio. Por que você está assustada com um vendaval que se levantou? Por que você se assusta quando a tempestade se levantar? Você vai se colocar no meio da tempestade e vai dizer, mestre, o mar se revolta, mas as ondas atendem ao teu mandar. Elas podem trazer pavor, mas elas obedecem ao teu mandar. Oh, aleibiaçou. Ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nações consideradas como gotas de água de um balde. Aleluia. Nações consideradas como um grão. Aleluia. Como pó miúdo das balanças. E ilhas consideradas como coisa pequeníssima. Quem tem um Deus grande desse, quem tem um Deus forte desse,
não precisa ter medo de careta do inferno. Aí Abacuque chama atenção para uma corrida. O capítulo 3. Abacuque fala de uma corrida. Veja que Abacuque fala de uma corrida de um guerreiro. E esse guerreiro vitorioso. Bota aí, meu filho, Abacuque 3:8. Aleluia. Esse guerreiro vitorioso. Aleluia. Ele tem carros de vitória. Você já prestou atenção que diz o versículo 8? Aleluia. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos e nos teus... Eu sou pedagoga, Cleonice. Pedagoga gosta de interagir com a turma. Olha para quem está do teu lado com o olho de profeta e diz: alguém já tinha dito que Deus tem carros de vitória? Deus tem carros de vitória. Deus tem carros de vitória. Carros de vitória. Carros de vitória. Nessa corrida do guerreiro com carros de vitória, o mar se abre, a terra se fende, os montes se contorcem, sol e lua para, a terra é totalmente abalada pela presença do guerreiro que tem carros de vitória. O meu guerreiro que mora no céu, a palavra dele diz que ele tem carros de vitória. Vitória com ele anda ligeiro. Que carros de vitória? A Bíblia está cheia de momentos em que Deus foi guerreiro com carro de vitória. Moisés contemplou o quê? O mar se abrir, carros de vitória. Aleluia. A Bíblia diz, o vento soprou a noite inteira, lá em Êxodo 14, aleluia. O Senhor olhou para o exército dos egípcios e fez com que eles ficassem apavorados. Deus fez que as rodas ficassem atoladas e os egípcios disseram: vamos fugir, porque o Senhor está lutando por eles. O que é isso? Deus tem carros de vitória para lutar por você. E tem mais, os carros de vitórias de Deus. Satanás não emperra a roda, não. Oh, aleluia. Nos carros de vitórias de Deus, Moisés e Arão contemplaram a terra se fender. Lembra? Lá de Números, aleluia. A rebelião de Coré, Datã e Abirão. Os rebeldes, aleluia. Carros de vitória. Foram desafiar Moisés. Moisés disse assim: vem cá. Moisés estava cheio de Deus. Se Deus fizer alguma coisa inédita, e se esses homens forem visitados na sua sepultura como são visitados os viventes, a coisa termina aqui agora. Mas se Deus criar uma coisa inédita, olha como Moisés estava cheio de Deus, e a terra se abrir e eles descerem vivos à sepultura, vocês saberão quem é Deus aqui nesse lugar. Oh, aleluia. O profeta Jeremias diz que Deus abre o seu arsenal e tira dele as armas da sua indignação. Você não tem ideia como Deus tem arma para guerrear na sua guerra. Você está procurando saber como é que Deus vai fazer, como é que Ele vai resolver essa situação. Descansa. Você não tem noção do que Deus é capaz de fazer quando Ele quer dar vitória a crente. Israel contemplou os carros de vitórias de Deus. Quando ele contemplou o monte Sinai se contorcendo. A Bíblia diz, aleluia, lá em Êxodo 20, que o povo ouviu os trovões, o povo ouviu o som da trombeta, o povo viu e viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte, e ficaram de longe, ficaram tão assustados que disseram: Moisés, fala tu conosco, porque a gente quer ficar vivo. Oh, aleluia.
Quantas vezes alguém está dizendo assim: eu vou fazer, eu vou agir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e você se aperreia. Deus manda te dizer nesta tarde: acalme o teu coração, porque vou enviar nesta luta carros de vitória. Josué contemplou carros de vitória. Amorreu a pedra no sapato de Josué. Mas quando Josué ora: para sol em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Aleluia. A Bíblia diz: e se deteve no meio do céu o sol, e não se apressou a pôr-se. Um Deus que dá ordem ao sol. Tu está achando que ele não tem ordem para dar ao homem? Um Deus que dá ordem ao sol e que para a lua. Tu acha que ele não tem ordem para dar aos teus filhos? Não houve dia semelhante a este. Sabe o que é dia semelhante? Não houve dia parecido. Não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Os amorreus acharam que aquela batalha ia ser igual às demais, mas naquele dia Josué disse: espera aí, hoje Deus vai ganhar essa parada, porque eu não aguento mais. Você sabe aquele dia que você está precisando que Deus chegue com o dedo e diga: está aqui o ponto final? Pois nesta tarde eu tenho graça e autoridade de dizer: o meu Deus, Ele tem o dedo que marca o ponto final. Arabaia do mandecas, limite ouve a sé, nanibiaço. Josué disse: eu tenho que ganhar a batalha. E Deus disse: pois dê ordem ao sol, dê ordem à lua. Nunca ninguém tinha dado ordem para o sol, nem ordem para a lua. Mas antes de Josué clamar, Deus brada de lá e diz: sol, lua, obedece aí o que Josué vai falar. Oh, aleluia. Abaio do cobiaçou. O guerreiro tem história. Ainda estou dentro do contexto desse guerreiro que Abacuque chama aqui. O guerreiro tem história, faz história e interfere na história. Eu vou repetir porque Deus me está dando graça e autoridade. O guerreiro tem história, faz história e interfere na história. O guerreiro tem história, faz história e interfere na história. Se você olhar do versículo 8 ao versículo 11 de Abacuque, você vai ver essa marcha triunfante. Aleluia. Mas quando chega aqui, do versículo 12 a 15, aleluia. Do versículo 8 a 11 o cenário é a natureza, mas do versículo 12 a 15 o cenário agora é a história. Ele exalta Deus ao longo da história, guerreando pelo seu povo. No versículo 13, Abacuque diz: tu sais para salvamento do teu povo. Aleluia. Glória a Deus. Tu sais para salvamento do teu povo. Aleluia. Andar pela fé. Aleluia. É segurar na grandeza de Deus. A olhar para o futuro, Abacuque viu a destruição da sua nação. A olhar para o seu interior, Abacuque temeu e tremeu alarmado. A olhar para o redor, Abacuque viu tudo desmoronando. Mas ao olhar para o céu, Abacuque viu a grandeza de Deus e viu um guerreiro que vinha marchando como marchou lá em Temã e sobre o monte Parã. O teu guerreiro marcha. O teu guerreiro tem carros de vitória. O teu guerreiro tem história, faz história, interfere na história. Aleluia. O que acontece quando nós olhamos para Deus? Aleluia. Daniel, quando olhou para Deus, desmaiou. Tão grande era a grandeza. Paulo,
quando resolve olhar para Deus e é confrontado pelo Senhor, cai cego no caminho de Damasco. O apóstolo João caiu como morto. E Abacuque, a Bíblia diz que ele ficou de joelhos trôpegos. Aleluia. Tudo isso por quê? Por que Abacuque fala, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida? Porque o povo de Judá dependia da agricultura para sobreviver. Os recursos de Judá vinham da lavoura, vinham dos rebanhos. A confissão de Abacuque agora, ele não está mais focando na provisão. Abacuque agora está focando no provedor. Oh, aleluia. Ainda que, oh, aleluia. Essa expressão ainda que demonstra confiança. Ainda que tudo dê errado, mas eu estou do lado do meu Deus. Ainda que tudo pareça desmoronar, eu vou continuar confiando. Ainda que pareça que tudo está indo à bancarrota, mas eu sei que o meu Deus se levantará sobre a terra. Oh, aleluia. O Abacuque que inicia a narrativa triste, ele termina com a alegre confiança na provisão e no poder sustentador de Deus. Aleluia. Glória a Deus. No capítulo 2 ele diz assim: por-me-ei na torre de vigia e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Sabe o que é que está faltando em nossos dias? A gente se colocar na torre de vigia. A gente entender que nosso motivo de busca maior não é a dádiva, é o doador. Não é a bênção, é o abençoador. Abacuque sabia que Judá dependia dos rebanhos. Ele sabia que Judá dependia da agricultura. Mas ele alça a voz. Está avivado. Está confiante. E diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, nos campos não hajam vacas, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque disse: mesmo que tudo esteja desfavorável, eu estou com ele. Eu não abro mão da companhia dele. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mesmo que tudo pareça perdido, eu quero continuar ao lado dele. Esse ainda que, quer dizer, eu estou disposta a tudo, mas eu não abro mão de estar com ele. Oh, aleluia. É fácil, né? Você olhar para a vida de alguém e ver essa pessoa abençoada, mas você não sabe quantas vezes ela teve que dizer: ainda que eu permaneço aqui, ainda que dê tudo errado, mas eu estou com o meu Jesus. Ainda que tudo pareça retroceder, mas eu estou com o meu Jesus. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Logo no comecinho do meu ministério, não sei se eu contei isso aqui no Diceu, como eu falei, eu ando tanto aqui, né? Eu comecei a engordar, de repente comecei a engordar. E de repente, sabe aquela época que você está com um guarda-roupa cheio de roupa, mas você não tem roupa? Aí chegou a minha sogra lá em casa e disse: deu uma chuva de novo convertida, parecida em areia branca. As irmãs aceitaram Jesus, mas mandaram um bilhetinho esses dias lá para a igreja, a mulher dizendo que não estão indo para o culto, que as bichinhas têm vergonha porque não tem roupa de crente. Na mesma hora o Espírito Santo falou comigo, disse: tu com um guarda-roupa cheio de roupa, que não dá em tu. E eu disse: é verdade. Deixei ela ali um instantezinho, eu digo: Mambadete, fica aqui com as meninas. Fui lá dentro do meu guarda-roupa, peguei aquele sacolão grande da Riachuelo, que eles vendem para vender edredom. Eu estava com bem 4 sacolão daquele, uns edredom que eu tinha comprado lá para casa. Botei um sacolão dentro do outro para ficar mais forte. E comecei a tirar roupa. Tudo que não dava em mim, eu botando. Cheio 2 sacolão daquele grande, lá vinha eu puxando. Quando eu cheguei, eu falei: irmã Badete, daqui leva. Ela se leva isso para onde? Eu disse: para Areia Branca. Para as irmãs. Que a senhora disse que deu uma chuva de novo convertida, e estão tudo lá precisando de nova convertida, precisando de roupa. Ela disse: criatura, tu vai dar tua roupa todinha. Eu disse: mas
Não cabe em mim. A senhora leva para abençoar as irmãs. Aí ela pegou assim, as criaturas, só roupa boa. Aquela época era a época de seda javanesa, lembra? Era cara, né? Vocês estão rindo porque vocês usaram também. Glória a Deus. Aí aquelas sedas javanesa, linho, só roupa boa. E elas, criatura, tu vai dar só linho, seda javanesa, roupa boa. Eu disse, não é pai serva de Deus? Ela disse, é. Eu disse, mulher, não é filha de rei? E filha de rei tem que andar bonita. Feito princesa, leva. Ela disse, tá certo, tu tá mandando, eu vou levar. E eu com a agenda já pregando já em vários lugares. Quando eu cheguei no meu guarda-roupa, porque eu olhei, tinha ficado 2 conjuntos. Blazer e saia branco, blazer e saia verde. Quando eu olhei, ela foi embora, né? Eu alegre porque tinha feito aquela ação, mas quando abri meu guarda-roupa foi que o impacto chegou. E aí quando eu olhei para o guarda-roupa, o Satanás veio no meu ouvido e disse, aí, bicha besta, tu dessa roupa, agora nem que tu emagreça, não tem. Eu aqui boto as minhas mãos aqui no guarda-roupa. E eu disse, Deus, tu estás vendo. Eu só tenho esses 2 conjuntos. Mas de verde ou de branco, ou na base do saco, eu vou dizer que tu és, que tu tens e que tu faz. Tu sabes que eu vou dizer aqui, ali, ali. Quem és tu? Oh, aleluia. Quando foi um dia, chegou uma irmãzinha lá em casa, daquelas que quando fala, você chega e escuta o maracá. Disse, mulher, tu não sabe o que é que estão dizendo de tu. Eu já ri tanto. Eu disse, ei não, mulher. E ela disse, mulher, estão chamando você de passarinho de 2 cores. Porque ou está de verde ou está de branco. E eu falei, aí é. Pois tu vai me fazer um favor. O que é? Minha mãe dizia que quem traz leva. Então tu vai dizer que quando eu abro o bico, eu canto. E de repente começou. Aí quando foi um dia eu estava lá em casa, Deus disse, tu se lembra daquelas roupas que tu liberasse? Eu disse, lembro. O Senhor disse, a partir de hoje, vou eu abrir uma fonte dentro do teu guarda-roupa, que tu terás muito para abençoar muita gente. Eu disse, eu recebo, Senhor. E de repente começou aquelas irmãs que eu atendia, agenda ali em Mossoró, irmãs da Igreja de Cristo, irmãs da Batista, irmãs da Presbiteriana, da Assembleia de Deus, começaram a ligar para mim. Irmã Aparecida está em casa? Eu digo, tô não, mas minha menina está. Estou indo lá deixar um negócio. Que negócio? Não, uma benção, porque a senhora sempre atendeu a agenda aqui com a gente, e a gente nunca abençoou a senhora, e Jesus está mandando, eu estou indo para lá. Irmão, começou a chegar, era a pilha dessa altura, de tecido, de roupa, aleluia. Por que eu estou dizendo isso? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, nos campos não haja gado, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Deus tem coisa para fazer na tua casa, Deus tem coisa para fazer na tua família, Deus tem coisas lindas para fazer na tua parentela. Se levante dando glória. Quem tem marra para dizer eu vou contar. Vou repetir. Quem tem marra para dizer a minha vitória eu vou contar. Eu vou contar aqui, ali e além. O que Deus vai fazer, eu vou contar. Oh, aleluia. Para de estar limitando Deus, de estar dizendo se Ele não intervir nisso, se Ele não intervir naquilo. Aleluia. Você tem que ter consciência que Deus vai permanecer fazendo maravilhas, porque Ele é aquele que só faz maravilhas. E eu quero orar agora. Já foi feita oração pelas crianças, já foi feita oração pelas mulheres, e eu quero orar agora. E nessa oração você vai dizer: Senhor, eu quero um avivamento sobre a minha descendência. Eu quero que tu desperte o meu filho. Eu quero que tu desperte a minha filha.
Eu quero que tu acorde o meu marido do sono. Eu preciso do meu marido avivado, porque eu já não aguento mais levar a casa. Em oração eu quero um homem que dobre o joelho do meu lado na cama pela madrugada. A carga está pesada, mas eu creio que tu és o Deus que vai trazer o despertamento, o avivamento para a minha descendência. Vamos orar? Pega uma companheira e ora com ela. Dá a mão aí em alguém. Tu ora com ela e por ela, e ela ora com você e por você. Oh, aleluia. Maravilhoso Deus, Pai de bondade. A tua igreja se une. A tua igreja clama. Como Abacuque clamou, nós não promovemos, nós não agendamos, nós não temos, nós não somos, mas tu promove, tu agenda, tu tens e tu és o Deus do avivamento. Visita a nossa descendência, Deus. Que o que está acontecendo aqui nestes dias nos disseu, Deus, Ele chegue na nossa casa. Ele chegue na nossa parentela. Precisamos de maridos avivados. Precisamos de homens que chorem e que se rendam. Muitas mulheres já não aguentam mais levar a casa nos ombros. Muitas mulheres gemem porque o peso está grande. Mas nós clamamos: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio da minha parentela. Acorda o homem que dorme o sono da negligência. Quebra os cadeados que precisarem ser quebrados. Desfaz os serrolhos de bronze. Quebra as guilhotinas que o inferno tem preparada. Eu sinto que guilhotina está sendo desfeita nesta tarde. E não vai rolar pescoço. Eu recebo graça e autoridade para dizer que Deus vai levantar o teu marido. Vai se tornar avivado, quebrantado. Vai ser lavado, transformado, regenerado. Viva! Porque é tempo de mudança. É tempo de mudança. E eu vejo pelos olhos da fé uma trombeta. Trabalho do comiané. Rei do yande remene comianai. Tem avivamento, tem resposta, tem refrigério na casa, tem fortaleza aqui, tem autoridade, tem livramento, tem resposta, tem refrigério. Vai tirando, Deus. Todo impedimento. Queremos homens avivados. Queremos maridos comprometidos. Queremos homens de vidas dobradas. Precisamos de companheiros rendidos a ti. Eu vejo. Tem avivamento na tua casa. O Senhor vai balançar a figueira. Vai cair frutos podres.
Vai tirando os garranchos, Deus. Vai desobstruindo os ouvidos, Deus. Raia do come anaia do remene. Repoto come anaia nandaiando come anaia. Raia da catobe anaia. Tem livramento, tem. Tem resposta, tem. Tem refrigério, 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 refrigério. Tem resposta, tem. Tem livramento, tem. Tem refrigério, tem. Tem visita na casa, tem. Tem visita na casa, tem. Tem visita na casa, tem. Tem resposta. Tem resposta. Tem resposta. Tem livramento, tem. Raio do comanda e debe a soco. Rapapa neiandeca. Tem resposta, tem. Vai cair amarra. Vai cair impedimento. Vai ser libertado da tranqueira do inferno. Vai ter novidade de vida, vai. Tem resposta. Tem resposta. Tem resposta, tem. Ai, quem me dera que eu pudesse tocar em cada mulher nessa tarde. Ai, quem me dera. A vitória é nossa. A vitória é nossa. É pelo sangue, é pelo sangue, é pelo sangue. É pelo sangue, é pelo sangue, é pelo sangue. A vitória é nossa. A agenda do inferno está sendo cancelada. É Deus. Aleluia. Mulheres que ainda não aceitaram Jesus, quer aceitar este Jesus para ele entrar na tua casa, na tua parentela, na tua vida e fazer mudança na tua história, venha. Mulheres que ainda não aceitaram Jesus, venham à frente, a gente quer orar por você. A gente quer orar por você. Aonde está a primeira vida que quer aceitar Jesus? Você que ainda não é crente, mas veio participar deste congresso. Aonde está a primeira vida? Levante a sua mão, vem à frente. A gente quer orar por você. Aleluia. Duas pessoas aqui para Jesus. Aonde é que está a terceira? Levante a sua mão, dê um sinal aí onde você está. A terceira pessoa aceitando Jesus ali. Vem cá, mulher. Eu quero orar por ti. Oh, tem resposta, tem. Tem livramento, tem. Oh, aleluia. Vem acima, venha. Oh, aleluia. Glória a Deus. Vamos formar um coro bonito para elas. Vamos formar um coro bonito para elas. A vitória é nossa. Mas a vitória é nossa. Operando Deus. Operando Deus. Se o Senhor é por nós, a vitória é nossa. Maravilhoso Deus, te damos graças por estas vidas. Te apresentamos, faz maravilhas, ampara, fortalece, escreve o nome no livro da vida, perdoa os pecados da nova estrutura, fortaleza, graça, para que elas possam caminhar contigo. Tem vitória, tem resposta, tem. Oh, aleluia. Agora é com vocês, minha filha. A vitória é nossa.
Tá fraco. A vitória é nossa. Operando Deus. Quando o inferno se levantar, lembre-se do que você declarou aqui. A quarta pessoa já está aqui. Cleonice, agora é contigo, mulher. Vocês estão felizes com essas 4 mulheres? Vamos dar um glória a Deus. 1, 2, 3 e glória!